A palavra de Deus diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus, entregamos a Ti o nosso melhor. Está diante de mim a Tua palavra, Deus, ao qual o Senhor tem me dado. Nesse momento, ó Deus, eu te peço, abre as comportas do céu, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja. E usa, meu Deus, para que a Tua palavra, Deus, possa ser como espada de dois gumes, penetrante em cada coração. E a começar em mim, Deus, quebra corações. A começar em mim, Deus, enche o Teu Espírito Santo. A começar em mim, Deus, transforma. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. A igreja toma assento, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de entrar propriamente na palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma menção, até mesmo pegando carona no testemunho da missionária, em que, uma certa feita, num culto, existiam algumas pessoas dando alguns testemunhos. E eu recebi a oportunidade também de dar um testemunho nesse culto. E eu vinha dizer: irmãos, aqui essa igreja hoje está cheia de mortos-vivos. Mas não mortos-vivos aqueles do cinema, zumbi, etc e tal, não. Mas tantas pessoas, tantos, que o inimigo fez de tudo para ceifar a vida, tantos que o inimigo fez de tudo para que aquelas pessoas viessem a parar. Mas continuaram. A minha concepção entre meus pais já foi uma concepção indesejada. Eles não queriam que eu nascesse. Passou-se o tempo, com 12 anos de idade, foi atravessar a estrada do Campinho, foi atropelado por um chevette, coitado do chevette, ficou todo empenado. Eu só quebrei um braço e uma perna. Com 19 anos, para não ser tão pequeno, acho que o inimigo não se contentou com o chevette e jogou um caminhão em cima de mim. Eu fui atropelado, arrebentei vários dentes, quase perdi dedos. Fiquei muito machucado. Mas continuei. Deus me deu a oportunidade de sair, apesar de machucado, sair vivo. Mais para frente um pouco, sofri uma emboscada no meu serviço, ao qual tinham 20 fuzis apontados para mim e nenhum disparou. Eu posso dizer que eu sou um morto-vivo. Mas o mais importante, eu quero dizer nessa história que eu sou um morto-vivo. Que um dia eu estava nas trevas, um dia eu estava em pecado, um dia eu estava num lamaçal, num mar de lamas, ao qual eu não tinha oportunidade nem condições nenhuma de sozinho sair. Eu estava morto para os olhos de muitos. Mas Deus olhou lá dos céus e viu no meio daquela lama algo que desse graça aos seus olhos. Ele estendeu a sua mão para mim e me retirou daquele lamaçal. Estou fazendo essa introdução. Deus está me tocando num momento para falar isso. Talvez você tenha enfrentado dias difíceis. Talvez você tenha enfrentado dias de pecados. Talvez você tenha enfrentado dias ao qual o inimigo está te apontando: você fez isso, você não merece. Você fez isso, você não merece. Para pecar hoje é muito fácil, irmãos. Para pecar hoje é tão tranquilo. Você liga o computador, se você teclar algumas letras erradas, você vê inúmeras coisas que não prestam.
Se você for no centro de Campo Grande, se você não estiver ligado no Espírito Santo, você acaba pecando. Se você estiver dentro de casa, ligando a televisão, principalmente quem tem TV a cabo, acaba pecando. Irmãos, eu tenho computador, eu tenho acesso à internet, tenho televisão e vou no centro de Campo Grande. Não sou contra essas coisas. Sou contra o mau uso. Mas para pecar, a linha que separa o pecar e o não pecar é muito estreita. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas um dia Jesus veio, morreu numa cruz por amor às nossas vidas, e o seu sangue lavou os nossos pecados, purificando-nos de todo mal. A palavra de Deus diz também o seguinte: que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter seus maus caminhos e os abandonar, eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei a condição que você entrou aqui essa noite, mas eu te digo uma coisa: fala para Deus: Deus, eu não sou digno, nem tampouco sou merecedor de estar na tua presença, mas usa-me, perdoa-me. Se rasgue na presença de Deus. Deixa Deus trabalhar no seu ser, na sua vida. Deixa Deus te transformar. Permita isso. Talvez seja isso que esteja travando o seu ministério. Talvez seja isso que está travando o seu caminhar na presença do Senhor. Talvez essas coisas tenham tentado fazer você parar. Eu quero te dizer uma coisa com categoria: que Deus tem para a sua vida é bateria. É muito maior. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que qualquer traço de mentira. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que o inimigo tem apresentado para você. Você crê que Deus pode transformar a sua vida? Você crê que Deus pode transformar o seu ser? Rasgue o seu coração essa noite. Deixa Deus trabalhar. Libera o perdão àquele que você não consegue perdoar. Essa palavra ao qual Deus me deu fala sobre um homem chamado José. Um homem bom, um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que seguia as normas judaicas da época. Era um homem que fazia cumprir o que Deus havia determinado. Esse homem se apaixonara por uma jovem chamada Maria. Foi lá, fez conforme os costumes, pagou o dote, ficou noivo dela, pronto para se casar. E de repente, ele descobre que ela está grávida. Eu quero falar de uma mulher chamada Maria. Uma mulher jovem, mas jovem, temente a Deus, fiel a Deus. Ela amava tanto a Deus, que Deus viu graça nela, ao ponto que Deus enviou um anjo ao seu lado. E ela anunciou, ela ficaria grávida do Filho de Deus. Duas situações diferentes. Duas pessoas fiéis e tementes a Deus. Duas pessoas que eu posso até imaginar, isso é da minha parte, se amavam muito. Já sentiam prazer um no outro porque já estavam bem próximos do seu casamento. E de repente essa mulher aparece grávida. Alguns estudiosos, não está na Bíblia, tá, irmãos? Alguns estudiosos dizem que José se encontrava viajando e chegou de viagem e viu a cena toda. Mas a minha Bíblia diz que essa mulher, assim que o Espírito Santo fez com que ela ficasse grávida,
ela foi para a casa de sua prima, Isabel, que também estava grávida, fruto de um milagre de Deus, porque Isabel já tinha idade avançada, seu esposo Zacarias também, que era sacerdote, tinha sua idade avançada, não poderiam ter filhos. Estava grávida de João Batista, Isabel. E Maria foi para a casa dessa mulher e lá passou 3 meses. Eu tenho certeza que uma boa parte das mulheres aqui já engravidaram. E as que não engravidaram já viram mulheres grávidas. E sabem que 3 meses a barriguinha já está, em muitos casos, já aparecendo. Imagine a situação de Maria naquela época, que a mulher chega de viagem. Uma viagem longa, cansativa, grávida. Tentando esconder a barriga, mas não dá. E os vizinhos começam a olhar e vão, ih, olha só. Ah, coitado de José. E começa o murmúrio naquela cidade, naquela aldeia, naquela vila. E aquela mulher não tem como esconder aquela gravidez. E eu pergunto para a igreja, se ela chega hoje e fala para você que está grávida do Espírito Santo, você acreditaria? Imagina aquela época. E o pior de tudo, o preço do adultério é apedrejamento. José, com certeza, quando chegou, viu algo de estranho naquela mulher. Percebeu a barriguinha? O corpo da mulher muda, os seios ficam mais volumosos, o cabelo muda. Enjoos. O humor muda. Sou pai de 2 filhos, tá? Eu sei muito bem o que é isso. E José percebe aquela cena toda, vai para casa. E naquele seu nervosismo, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu chego agora, minha mulher chega de viagem, já ia casar com ela, está grávida, o que eu faço, meu Deus? E José tem uma brilhante ideia. Bom, eu vou fugir, vou sumir da cidade. Assim ela pode dizer o que ela quiser. Ela pode dizer que eu peguei a força, que eu engravidei e eu não quero mais saber dela, e ela vai ser inocentada. E eu, por mais que seja culpado, estarei longe. E ele maquinou a sua fuga, ajuntou as suas coisas. Porém, o sono sobreveio sobre seus ombros. E ele resolveu dormir. E em meio a esse sonho, apareceu-lhe um anjo do Senhor dizendo: não temas receber a Maria como a sua esposa. Eu estou começando a entrar agora na mensagem, acreditando nos sonhos que Deus te deu. Você tem acreditado nos sonhos que Deus tem te dado? Você tem acreditado naquilo que você tem depositado aos pés do Senhor? Você tem acreditado verdadeiramente que Deus pode fazer um milagre na sua vida, nos seus sonhos? Talvez seu sonho seja fazer uma faculdade, concluir seus estudos, dar continuidade, mestrado, doutorado, e você está parou, desistiu de sonhar. Talvez o seu sonho seja o seu filho retornar para o seu lar, o seu filho, a sua filha, voltar para a presença de Deus, o seu marido largar as drogas, a bebida, a sua esposa, sentir no peito o desejo de estar na casa de Deus. Como está sendo o seu sonho para com Deus? Como está sendo o seu sonho para contigo mesmo? José, em meio àquele sonho, o anjo lhe falou que ele realmente seria pai. Nos dias de hoje seria um pai adotivo. José acreditou nessa profecia, nessa palavra desse anjo, e recebeu a Maria como sua esposa. Mas existia um homem na área da Judéia, um rei chamado Herodes, um homem conhecido como Pulso de Ferro,
Um homem que cobrava, que mandava matar, que segundo a história, mandou matar a sua família. Aquele homem, num instante, teve a visita de reis magos, ao qual eles disseram para ele que haveria de nascer o Messias. E aquele homem, depois da saída dos magos, como pode nascer um novo rei? Eu vou perder meu trono? Enfureceu-se. Tentou por todos os meios descobrir quem era a criança. Porém, os magos, após visitarem os pais de Jesus, ao saírem, José teve um novo sonho. E mais uma vez, lhe apareceu um anjo, determinando que ele saísse da cidade onde ele estava e fosse para o Egito. Irmãos, vocês têm ideia o que é ele sair da Judéia e ir para o Egito? Egito, para o povo judeu, é sinônimo de cativeiro. Egito, para o povo judeu, é sinônimo de cadeia, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de luta. Estar no Egito era a última coisa que o judeu queria, o último local onde o judeu queria estar. Mas o anjo lhe disse: vai para o Egito. E agora, mais uma vez aquele homem se põe mais um dilema, mas resolveu obedecer. Juntou sua família naquela mesma noite e saiu. No dia seguinte o rei Herodes determinou, fez um decreto, que naquela cidade, toda criança com menos de 2 anos teria que ser sacrificada. Segundo relatos históricos, aquela cidade, ela deveria ter aproximadamente umas 1.500 pessoas. Se for calcular faixa etária de crianças recém-nascidas com menos de 2 anos, deveria ter entre 100 e 150 crianças. Foram aproximadamente essa média de crianças que morreram. Foram 100, 150 lares chorando, fora os seus vizinhos e amigos. Mas aquele homem acreditou no que o anjo lhe disse e conseguiu salvar a sua família. Eu quero dizer uma coisa para você, servo do Senhor. Aqui nessa igreja existe um anjo do Senhor, um homem que Deus constituiu para estar à frente desse rebanho. É o pastor dessa igreja. E quantas vezes ele foi usado por Deus para pregar aqui. E a palavra foi direto para o seu coração. Você sentiu a alegria, sentiu o Espírito Santo de Deus agir. E quando você saiu dessas portas, esqueceu tudo. Quantas vezes Deus usou vários vasos para falar contigo. Todas as noites Deus fala no seu coração através dos hinos. E você não dá ouvido ao anjo do Senhor. E aí vira para Deus: mas Deus, minha família está assim. Deus, minha família. Deus está falando contigo a cada instante, a cada segundo. Deus fala contigo todo dia, toda noite. E você ainda não reconheceu o anjo do Senhor falando contigo. Aquele homem reconheceu. E numa atitude única, salvou toda essa família. Foi para o Egito, local sinônimo de cativeiro, local sinônimo de que nada é bom, mas sobreviveu por alguns anos, ao ponto que num determinado dia chegou-se a notícia que o rei Herodes havia falecido. E depois daquele momento que ele soube, ele buscou a face do Senhor, e mais uma vez dormiu, e mais uma vez teve outro sonho, e mais uma vez o anjo do Senhor apareceu para ele. E dessa vez foi o contrário. O anjo do Senhor falava para ele: olha, José, agora tudo que você conquistou aqui, a tua marcenaria, os seus amigos, os seus clientes, larga tudo e volta para a tua terra. Mais uma vez esse homem passa por outro dilema. Meu Deus, mas agora
consegui montar minha marcenaria, minha carpintaria, tenho clientes, faço bancos, mesas, móveis em geral, e eu vou ter que recomeçar tudo do novo, tudo do zero. Deus vai te dizer uma coisa nesse momento: a sua vida não tem andado, a sua vida tem ficado travada. Sabe por quê? Porque você não quer largar as coisas do passado. Você se diz ser nova criatura, você se diz ser um novo ser, mas você não quer largar essa bagagem do passado. Você não quer deixar o que passou para trás. Você ainda traz muitas das vezes ranços, ou seja, cargas daquilo que você era. Mas como, irmão Marcos? Reflita na sua vida. O que você tem trazido do seu passado? É o funk? É dever e não pagar? Outros. É usar o nome do irmão quando não é para ser usado. É colocar o nome de Deus no jogo que você não é para jogar. Mas como, irmão? Deus está aqui, essa fezinha aqui, ó, mega sena acumulada da vitória de Deus. Agora é, Deus, faz o milagre, Deus, está aqui. O que você tem trazido do seu passado para o seu presente? A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo? Você está em Cristo verdadeiramente? E por que você traz essa bagagem do passado? Seja nova criatura a cada instante mais. Rasgue o seu véu com o passado. O que você fazia, aquela cervejinha que você gosta de beber, não beba mais. Aquele jogo que você gosta de fazer, não faça mais. Jogo do bicho, que isso, irmão? Queima ele. Deus te trouxe aqui essa noite, para que essa noite fosse, ou seja, essa noite vai ser uma noite de vitória para a sua vida. Essa noite já está sendo uma noite de transformação para o seu ser. Basta que você creia, basta que você dê crédito, basta que você confie no que o Espírito Santo de Deus diz para você essa noite. No versículo 19 do capítulo 2, relata que José volta para a sua terra. Mas José, quando estava caminhando, ele teve vários sonhos e várias visões, e o anjo lhe apareceu algumas vezes. A Bíblia não relata quantas vezes, só põe no plural, em que falava para ele que ele não deveria voltar para a sua cidade de origem, e que ele deveria ir para a Galileia, tendo em vista que o rei Herodes havia morrido e quem assumiu o trono foi seu filho, que segundo relatos históricos ainda era mais tirano que o próprio pai. E aquele homem, com a esperança de chegar na sua terra de volta, ver seus amigos de novo, ver seus parentes, mais uma vez não pôde vê-los. Mas hoje nós estamos aqui porque esse homem acreditou, porque esse homem teve sonhos, esse homem acreditou nos seus sonhos, ele acreditou que foi Deus que estava falando em seu coração e obedeceu sem pensar duas vezes.
enfrentou todos os dogmas, todos os paradigmas, enfrentou todas as barreiras da sociedade, enfrentou até as leis da época, mas conquistou a sua vitória. Ele conquistou a sua família inteira. Ele conquistou o direito de Jesus poder sobreviver, para que fosse cumprida a promessa do Senhor, as profecias do Senhor, para que hoje nós viéssemos ter o direito à vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Nós temos esse direito essa noite. Nós temos o direito de escolher o certo e o errado. Nós temos o direito de seguir o caminho que nós queremos seguir, a porta estreita ou a porta larga. Nós temos o direito de escolhermos ir para o céu ou não irmos para o céu. Como foi dito, José era um homem temente a Deus. Ele teve o direito de escolha. O anjo não colocou a faca no seu pescoço, dizendo para ele escolher. Ele escolheu. Ele tomou a decisão. Hoje em dia nós vemos nas igrejas homens e mulheres acomodados em seus bancos, homens e mulheres afogando os seus ministérios, homens e mulheres que têm um chamado para fazer a obra de Deus, que estão se escondendo. Você tem um chamado do Senhor? Deus já falou contigo, poxa, é isso que eu quero que você faça na minha obra. Mas como eu vou saber isso? É aquele momento que você pegou o microfone para ler a palavra de Deus, subiu aquele calafrio. É aquele momento que você fez um solo lindo de dança aqui na frente, e Deus te usou de maneira tal que a igreja celebrou. No momento que você entoou as cordas, sinos de louvor ao Senhor, e a igreja adorava. Vai valer a pena. Deus tem te despertado para fazer a obra. Deus tem tentado levantar homens e mulheres aqui dentro, mas homens e mulheres têm feito questão de ficar sentados. Aí nós não entendemos muitas vezes porque o inimigo entra no nosso lar. Aí não entendemos porque muitas vezes o inimigo tira, rouba aquilo que nós temos. Não entendemos porque às vezes nós nos entristecemos tanto e às vezes pensamos em parar. Não valeu a pena. Deus essa noite está convidando a mim. Essa noite Deus está convidando a você a restituir e restaurar o seu ministério, restaurar a sua caminhada. Deus está nos convidando essa noite a ficarmos de pé e combater o bom combate. Eu não sei porque na minha frente eu estou vendo como que se fosse um grande ringue, aquele local onde as pessoas lutam, e só entra no ringue aqueles que têm coragem. Só entra na batalha aqueles que têm vontade de vencer. No exército nós temos um lema que em frente ao impossível, tentaremos. O impossível está à sua frente nesse momento. O impossível quem faz é Deus. Mas Deus só começa a agir, Deus só começa a fazer quando nós tentamos, quando as nossas forças se acabam. Nesse momento gostaria de pedir à igreja se colocar de pé.